Agora sim a gente vai voltar o nosso bate-papo com a doutora Joana D'Arc, que está aqui conosco. Doutora Joana D'Arc, no VT a gente viu, né, que existe aí um viés que mostra que pode surgir algumas patologias na criança, como a psicose infantil. Mas a gente voltando ainda para o amiguinho imaginário. Quando o amiguinho imaginário deixa de ser tão saudável na rotina daquela criança, que no caso não é uma psicose. Por exemplo, a criança agrega sentimento a esse amiguinho? Muito, muito. O amigo imaginário por si só, ele já é assim, já é um conteúdo afetivo. Ele já vem ou por uma necessidade da criança, ou por uma carência da criança, como a gente falou no outro bloco. Mas assim, ela já é investida de um sentimento. E aí a criança pode começar a compartilhar e agregar a ele um sentimento de carinho, de amor, medo de perder esse amigo imaginário, o ciúme do amigo imaginário. Então isso pode sim vir a acontecer. Quando os pais vão para o embate, os pais perdem a paciência e dizem ao filho que aquele amigo não existe, que ele está criando coisas, acaba magoando talvez um pouco essa criança. Qual é o impacto disso naquela realidade da criança, naquele momento? Vai depender da estrutura emocional da criança, de vários fatores, né? A estrutura emocional da criança, o porquê do surgimento desse amigo imaginário, a faixa etária em que a criança esteja, para ter a identificação maior desse processo de imaginação. Então depende desses vários fatores. Alguns simplesmente podem vir a se entristecer ou se aborrecer muito, porque os pais não estão dando muita trela para aquele amigo dela. Outras podem ter uma dificuldade pela própria relação entre a amizade. Então vai depender muito dessa estrutura familiar, de como o diálogo flui, não é? Porque o diálogo é base em qualquer família, é base em qualquer processo educativo para a criança. E quando eu digo educativo, mesmo estando em casa, eu quero falar de conteúdos emocionais, equilíbrio emocional. Então vai depender muito de várias estruturas diferentes. Quando o amiguinho imaginário nasce em uma criança que ela se sente mais isolada, uma criança mais carente, o apego a esse amiguinho tende a ser maior? Sim, a gente encontra um índice maior de amigos imaginários em filhos únicos, em primogênitos, que são aqueles que ainda são os únicos filhos no começo da relação. Então já acontece com uma certa frequência, e em crianças que sofrem isolamento emocional, seja por descaso, rejeição, seja por maltrato, seja por abandono. O que acontece é que crianças que sofrem muito por esses processos, os processos de abandono emocional, os traumas emocionais, elas tendem a reprimir muito o processo de imaginação e criatividade. Então, pode ser que a gente venha a não encontrar esse prazer na própria criação desse amigo imaginário, porque elas retraem esse processo pela própria dor e sofrimento pela qual passaram, pela qual estão passando. Então, tem uma certa retração desse processo imaginativo, infelizmente. Né? Mas, como eu disse, amigo imaginário é tudo de bom. Doutora, como fazer para que as crianças esqueçam o amiguinho imaginário? O amigo imaginário, ele vai e vem com muita naturalidade. A gente não precisa se preocupar em a criança esquecer esse amigo imaginário. Geralmente, quando a criança agrega um link de amizades maiores, quando ela entra na escola, quando ela começa a socializar melhor na escola, quando ela começa a ter vínculos maiores, ou quando vem o irmãozinho que ela já começa a brincar mais, esse próprio amigo ele vai perdendo o sentido de existir. Ele vai sumindo, vai perdendo o sentido, porque a criança já tem outras demandas, ela já tem com quem brincar, ela já tem com quem se divertir, ela já estreitou laços. Então geralmente esse amigo, ele por si só, ele vai minguando. A senhora falou que a criança pode até chegar a brigar com o amiguinho imaginário, né? E, doutora, no caso, por exemplo, dos pais ou os próprios outros amigos, os amigos reais, ficarem colocando para aquela criança que o amigo não existe, e a criança se depara, digamos, com algum tipo de sentimento de morte do amiguinho imaginário, ou não chegaria a tanto? Não, eles podem vir a sentir a perda do amigo como eles sentiriam a perda de um outro amigo também, certo? Porque
O amigo imaginário não é simples, não é uma mera fantasia da criança. Existe uma relação de afeto dela com esse amigo, é uma construção emocional muito grande da própria criança. Então, da mesma forma, se há simplesmente a gente geralmente não encontra esse desvínculo assim, tão abrupto desse amigo simplesmente deixou de existir, a não ser que venha a existir um trauma que faça com que esse amigo ele venha a deixar de existir por várias questões diferentes, um retraimento emocional da criança, devido a um trauma, alguma coisa desse tipo. Mas numa relação saudável, a criança realmente tem uma vinculação, então é natural que ela possa vir a ter esse sentimento de perda. Mas como ele, na maioria das vezes, como eu disse, ele vai se extinguindo naturalmente, a criança passa por essa etapa de uma forma saudável e acaba se tornando adultos como nós, que não lembramos que podemos ter tido algum amigo imaginário, que foi tão natural, aconteceu tão natural e foi embora de uma forma tão natural que a gente acaba desmanchando essa informação e não armazenando na memória como a gente poderia. De repente a gente teve e a gente não está lembrado desses nossos amigos imaginários. É verdade. Doutora, quando é que os pais precisam se preocupar com o amiguinho imaginário? Quando o amiguinho imaginário passa da conta? Os pais devem se preocupar não só com o amigo imaginário, com o seu filho, sempre que a criança começa a apresentar um padrão de comportamento onde ela demonstre um sofrimento emocional, onde ela demonstre uma inadequação da sua expressão de sentimentos, um retraimento muito grande, uma tristeza muito grande, um modo de se relacionar muito fora do padrão apropriado. Então, nesses momentos, independe da criança ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, independe de faixa etária, nesse momento é o momento dos pais procurarem o psicólogo, para que as coisas sejam esclarecidas ou até mesmo, não, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, teu filho não tem nenhum problema, ou até para uma simples orientação. Os pais não devem brincar com conteúdos emocionais da criança, porque geralmente aquela história de que é muito pequeno, isso aí já era de uma outra época, não existe mais. É preciso levar em consideração. Então, sempre que o pai ou a mãe ou algum parente ou a própria escola identifica que a criança está passando por alguma dificuldade emocional, seja por amigo imaginário ou em qualquer outro contexto, sim, essa é a hora, é o sinal de que aquela criança precisa de ajuda. Doutora, quando os pais buscam a ajuda profissional de um psicólogo, qual é a condução que o psicólogo faz com essa criança? Como é que é a terapia que o psicólogo faz com essa criança? Vai depender do tipo de abordagem. O que é abordagem? Assim, são os tipos de psicoterapias que existem para a criança. A gente vai encontrar inúmeras: psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, abordagem centrada na pessoa. Então, são vários tipos de abordagem, a gente pode enumerar várias. Então, vai depender muito. A metodologia depende do nível de abordagem que aquele profissional trabalhe. Mas, em sua maioria, é com muita ludicidade, é com muita brincadeira, né? E aí a gente sempre vai adequar ao nível da criança, a sua idade, a sua idade cronológica, a sua idade mental, a sua idade de brincadeiras, assim, mas sempre é um trabalho muito sério, mas sempre com um prazer muito grande. Geralmente a criança não procura o psicólogo porque quer ir para o psicólogo. É verdade. Geralmente ela é encaminhada por alguém, sejam pais, sejam cuidadores, seja a escola. Então a gente precisa descobrir junto com a criança qual é a sua necessidade. E para isso tem que ter prazer, né? A terapia tem que ser prazerosa para a criança também. Então a gente vai desde a brincadeira aos momentos sérios, os momentos de trabalhar sério, de trabalhar pensamento, de trabalhar emoção, de trabalhar expressão de sentimento, tudo isso mesmo ajustado para a criança, mas um trabalho muito sério com ela em relação a isso, a depender da abordagem. Os resultados costumam ser bons? Os resultados são excelentes. Crianças que são trabalhadas por psicoterapeutas crescem com uma estrutura emocional mais apropriada. Estamos hoje na fase a gente chama de prevenir e não simplesmente de buscar a solução depois que um problema existe. Se a gente gera na criança, que a gente chama de psicoeducação, a gente educa a criança para entender os seus sentimentos, suas emoções, a expressá-la de forma adequada, naturalmente ela vai crescer um ser humano mais ajustado em sociedade, no seu ambiente, nos seus próprios conteúdos, sem dúvida. Mas para resumir, o amiguinho imaginário, então,
Tá liberado. Tá liberado, tá liberada. Ok, doutora Joana D'Arc, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Pelos seus esclarecimentos sobre esse assunto, né? Realmente, muitos pais têm contato com isso e muitas vezes não sabem nem como lidar com isso. Se torna um problema e a gente percebeu pelos seus esclarecimentos que pode ser um problema muito pequeno. Sim, que pode nem ser um problema. Pode nem ser um problema. Pode ser a solução de algum. Verdade. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada a você de casa pela sua companhia. Lembrando que a gente se encontra semana que vem. Então, até lá.